Dependência emocional. Você vivencia isso aí na sua vida, nas suas relações? Talvez você vá me dizer assim, Inês, não sei, o que é isso exatamente? Então eu vou te contar rapidamente para você, de alguma forma, ter uma noção. Quando na relação com o outro te afeta e tem o poder de te conduzir para emoções ruins, emoções difíceis, ou te conduzir para comportamentos que não necessariamente você desejaria ter aqueles comportamentos. E então, depois você fica numa saia justa. Ou talvez você fica ali com um resíduo emocional importante. Ou talvez a dependência emocional se manifeste aí na sua vida através de relações de profunda simbiose. Inês, o que é isso também? É um cordão umbilical que talvez ainda não tenha sido cortado com a mamãe ou talvez também com o papai. Claro que aqui estou falando de um cordão umbilical emocional. Então, você fica aí na vida de uma forma regredida e não consegue ter sucesso, não consegue realizar aquilo que você deseja na sua vida. Pois é, eu estou aqui hoje para te falar desse quadro e para te contar que quem te coloca nessas relações de dependência emocional é a sua criança interior. Quero te falar um pouquinho disso então. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, criança interior. Mas sabia que você tem uma criança interior aí dentro de você atuando? Ou ela está atuando ou ela está atuando no modo saudável, ou ela está atuando no modo ferida. E isso vai trazer para você as emoções correspondentes a cada estado desse. Então, quero te falar sobre criança interior. Porque criança interior é uma metáfora, é uma técnica que se utiliza dessa metáfora, desta imagem de que temos dentro da gente uma criança. E essa criança, ela é responsável pela manifestação das minhas emoções, ela é a responsável pela manifestação de todo o conteúdo que eu tenho lá no meu inconsciente. Ela é a responsável pela ativação disfuncional do meu instinto de sobrevivência. E ela também é a responsável pela parte boa, pela alegria de viver, pelo amor, pela intuição, pela sexualidade ok. Ela também é a responsável pela conexão verdadeira com Deus, com o plano espiritual. Olha só, então a criança interior é uma parte muito importante de todos nós. Exatamente. Mas quero te falar um pouquinho mais. Por quê? Como assim criança interior, Inês? Fale mais. A criança interior, a construção em cada um de nós, disso que eu estou chamando de criança interior, é, na verdade, tudo aquilo que eu, na minha infância e na minha adolescência, eu vivi. Então, a criança interior traz toda uma bagagem proveniente das vivências que eu tive na infância, proveniente das vivências que você teve na infância. Aí você tem a sua criança interior no seu hoje. Bom, para você compreender um pouquinho mais ainda, minha
acompanhe. Recorde-se de como você se sentia lá na sua casa, lá na infância. Como foi? Você cresceu com papai e mamãe casadinhos dentro de casa? E como era a dinâmica deles? Era uma dinâmica de paz, de comprometimento, de companheirismo ou não? Era uma dinâmica de muitos conflitos, dois adultos no modo criança, e aí você criança lá, dependendo daqueles adultos tão infantilizados, o que você sentiu? Isso, eu parei aqui um pouquinho para te dar esse tempinho para você acessar essa memória, aquelas vivências e fazer um levantamento. Como que você se sentia? Você se sentia sobrecarregado porque você teve que ser adulto antes da hora? Ou você se sentiu abandonado porque talvez a mamãe não tenha conseguido te olhar e te cuidar o tanto que você precisava? Talvez você tenha sentido muito medo porque papai e mamãe também não te olharam tanto e aí você ficou numa condição vulnerável. Enfim, como foi? Pois é, no hoje, estas sensações lá da casa da infância, elas estão aí dentro de você. E hoje você vivencia esse fenômeno que é a sua criança interior. Exatamente, Inês. Então quer dizer que se lá na minha infância eu vivi muito medo, então é por isso que hoje eu tenho muita insegurança, muita ansiedade, muita necessidade de controle. É. Inês, então quer dizer que se lá na infância eu fui muito abusado mesmo, ninguém me protegeu. Então, hoje, a depressão que eu sinto é aquela criança triste em mim, no hoje? É. Inês, então, se lá na infância eu fui sobrecarregada, eu tive que trabalhar demais, talvez não trabalhei demais, mas eu tive que ser o suporte emocional da minha mãe ou do meu pai. Então, aquela vulnerabilidade que eu senti por ter carregado um peso desproporcional àquilo que eu dava conta, isso justifica no hoje eu me sentir tão frustrada, tão fracassada, porque eu tenho uma capacidade tão grande, mas eu não consigo ir adiante? É, exatamente. Claro que aqui o meu objetivo é falar da criança interior ferida, mas também é meu objetivo falar da criança interior saudável. Não é? Porque a gente não tem só adoecimentos, feridas provenientes lá da infância. De alguma maneira, alguma vivência feliz, boa você teve. Para quem é de outras gerações, talvez o subir em pé de árvore para comer goiaba, para comer manga, jabuticaba, enfim, a fruta aí da sua região. Talvez a alegria de lembrar que você brincava na rua e a molecada lá da rua se divertia, então enquanto você estava ali, você era feliz. Talvez a hora que voltava para casa, lá era difícil. Então, nós temos sim uma criança interior saudável e uma criança interior ferida.
Agora, que tanto que aí dentro de você prevalece a saudável ou que tanto que prevalece a ferida. Algumas pessoas que eu já atendi, ou até mesmo algumas pessoas que fazem o meu curso Empodere-se e que me dão um retorno depois, me contam que a percepção que tem é de que a criança interior ferida é a única, não tem uma saudável. Mas tem sim, é só porque as feridas da sua criança interior ferida estão doendo demais. E nisso tudo, nesta casa que ela é da infância e que está aí no seu hoje, dentro de você, através da manifestação da sua criança interior, o importante é você tomar consciência dela. Autoconhecimento. O que vem lá da infância e que está presente no hoje? Principalmente na parte difícil. Porque o objetivo da técnica da criança interior é você identificar as feridas, identificar como que nessa casa aqui do hoje, as suas dores se manifestam no aqui e agora, na sua vida adulta, para que você possa, e perceba bem, aqui está o pulo do gato, que é tesouro, para que você possa aí dentro de você acionar o seu adulto. Veja bem, lá na infância e na adolescência, naquelas percepções que você teve aí da casa que você vivia lá, faltou adulto para cuidar de você. Então, tá, tinha papai e mamãe lá, mas eles estavam tão adoecidos, talvez tão infantilizados, que eles não conseguiram ser bons adultos para te olhar, perceber as suas necessidades e suprir as suas necessidades. Veja bem, quando eu falo isso, eu não estou julgando os seus pais, jamais. Porque segundo a teoria da constelação familiar, é algo que a hora que a gente começa a colocar na prática, a gente vê que de fato não podemos excluir papai e mamãe, temos que tomá-los. Mas, enfim, a minha fala aqui nesse momento é só para te dizer que, ao dizer isso, eu não estou julgando seus pais. Eles também receberam muito pouco. E então eles te deram o que tinham. E a ideia é tirar papai e mamãe um pouquinho aqui da jogada e olhar para a sua criança interior. Olhar para você. E no aqui e agora, aí dentro de você tem um excelente adulto, capaz de ir nessa casa que a sua criança interior hoje habita, aí no seu interior, para que o seu adulto possa ajudá-la. Então, a técnica da criança interior, que eu te conto, eu te explico, eu te ensino lá no meu curso Empodere-se. O meu curso Empodere-se, que o objetivo dele é te liberar da dependência emocional das suas relações narcísicas. Não havia falado nada de narcisismo até agora, não é? Bom, não é o objetivo principal, mas certamente, se você tem um quadro de dependência emocional, certamente papai ou mamãe ou uma vovó ou um vovô, alguém foi muito narcisista com você. E talvez esse alguém seja narcisista com você até hoje, te tirando do prumo. Sabe aquela situação em que naquele dia tá tudo perfeito, você acordou bem, você dormiu maravilhosamente bem à noite, e aí você acorda com o pé direito, toma um café gostoso, mas aí, em algum momento do dia,
Talvez a sua mãe te manda uma mensagem. Aí azedou, estragou, contaminou. Ou talvez não seja uma mensagem da mãe, mas talvez seja uma mensagem do chefe narcisista. E aí o seu dia acaba. Ou talvez seu dia está perfeito. E aí você sai para ir ao mercado fazer compras e no meio do caminho, no trânsito, alguém te dá uma fechada. E aí você fica indignada, aí o dia acaba para você começa até a passar mal de tanto que aquilo te afeta. Ou no sentido contrário, da baixa energia. Talvez você, hora que a sua mãe te manda aquela mensagem no meio do dia, aí a sua energia some. E tudo aquilo que você havia se programado para trabalhar, para produzir ali no seu dia, acaba. E o seu dia acaba ali naquele momento. Pois é, nessa casa aí dentro de você, deste momento da sua vida, o que você pode fazer para acionar o seu adulto? Porque o seu adulto, ou seja, o seu racional, é que tem a capacidade de cuidar dessa criança que está aí dentro de você. Exatamente. Lá na infância você não teve bons adultos para suprir as suas necessidades infantis. Mas hoje você tem um excelente adulto aí dentro de você para cuidar dessa criança interior que está aí dentro de você. E redefinir, exatamente, redefinir aquelas decisões infantis. Decisões infantis de que talvez, nossa, o mundo é ameaçador. Viver não vale a pena. Nossa, eu tenho que ser controladora, eu tenho que ser muito ansiosa e cuidar de tudo. E etc. Então, no hoje, você tem aí dentro de você um excelente adulto. E lá no meu curso Empodere-se, eu te ensino isso. Eu te ensino a técnica, com o objetivo de você vivenciar e cuidar da sua criança interior. E para o caso de você ser psicólogo, terapeuta ou constelador, você pode inclusive aplicar a técnica com os seus clientes. Ali, durante a sessão, durante o seu trabalho, você vai aprender a aplicar a técnica. Então, o curso, ele é composto por uma parte teórica, e eu vou te explicar exatamente quem é a criança, como que você faz para percebê-la, como que você faz para desemaranhar o seu adulto da sua criança. E depois, a segunda parte, eu te ensino a cuidar dessa criança interior, com diversos exercícios, cada um específico para uma situação da sua vida. E aí, quanto mais você fizer, mais o seu adulto fica empoderado para cuidar da vida e para cuidar das necessidades da sua criança interior. Olha que maravilha! Empoderamento. O que significa empoderamento? Autonomia. O que significa autonomia? Estar livre da dependência emocional. Vou dar um exemplo. O dia estava maravilhoso, perfeito. E quando a mãe manda a mensagem, talvez o adulto venha aqui e diga assim: não vou dar nem moral, vou prosseguir aqui no meu dia maravilhoso e na minha força. Exatamente, é possível através de treino, mas primeiro você precisa aprender a técnica. No meu curso Empodere-se, eu te conduzo nessa aprendizagem, para que você adquira essa autonomia e, portanto, esse empoderamento aí na sua vida.